Ai, eu não queria fazer isso. Eu odeio utilizar esse cara. Eu odeio. Esse cara tá preso. Esse cara não existe mais. Esse cara simplesmente eu resolvi aposentar ele. Eu resolvi que nunca mais eu iria utilizar esse cara. Que eu não precisava mais dele. Acontece que algumas coisas acontecem e a gente é obrigado a sempre soltar os nossos demônios, digamos assim. Então o Zezo da Verdade Sobre vai ter que retornar para falar sobre algo que eu assisti calado por tempo demais e já deveria ter falado sobre. Shinsuke Nakamura, o japonês que vem encantando os corações dos fãs da WWE. Mas será que esse japonês realmente dá motivos o pessoal ficar encantado com os corações dele? Será que esse japonês merece ser o próximo vencedor do Royal Rumble, né? A gente tá chegando num estágio onde ele poderá vencer sim o próximo Royal Rumble. E eu até agora não falei exatamente num vídeo específico sobre ele, que coisa. Será que esse cara realmente tem hype pra isso? Será que ele realmente tem uma Dream Match com AJ Styles? Quem será que esse Shinsuke Nakamura é exatamente? Bom, é melhor eu falar isso aqui em vídeo, minha opinião geral sobre ele. Então vamos nessa, né? Bom, voltando então ao Verdade Sobre, um quadro que alguns ainda lembram lá dos primeiros vídeos do canal, alguns ainda pediam pra falar mais, mas vamos lá, cara. Minha opinião primeiro dele como atleta, cara, ele é um wrestler muito bom, muito incrível. Se você não conhece o Shinsuke Nakamura, eu aconselho você ver as lutas que ele teve na NJPW. Ele tem um stiff muito bem, um selling muito bem. O estilo dele, que muita gente reclama de ser só joelhadas, é um estilo próprio dele. Ele gosta de utilizar só esse estilo de força. Então não é que ele é ruim só por usar o joelho, não, é o estilo que ele adotou, né? Tem o wrestler, por exemplo, High Flyer, que adota diversos dives e super kick no moveset inteiro, né? O do Finn Balor, se você for reparar bem, o moveset dele é cheio de dropkick, o que não significa que o cara seja ruim, não. É um estilo que resolveu adotar e eu acho até interessante. Claro que não entretém tanto assim, pelo menos pelo estilo americano que a gente está acostumado de assistir. Dar só joelhadas assim, pelo menos pra mim assim, não é algo que entretém pra valer. Eu não acho ruim, mas não é algo assim comparado a outros caras. Por exemplo, eu me empolgo muito mais com o moveset igual o do Roman Reigns, que é um wrestler muito inferior ao Nakamura, mas que pelo menos o moveset dele me entretém bem mais, com Spear, com Powerbomb, com Clothesline, com Superman Punch, com Samoa Drop, etc. Com coisas mais de impacto do que, por exemplo, o Nakamura, que é melhor que ele, com várias joelhadinhas de lá e de cá. Isso não me empolga tanto. Então, ok, eu não acho assim que o Nakamura seja um wrestler ruim. Inclusive, as pessoas que eu vejo que criticam o Nakamura, as poucas pessoas, nenhuma delas diz que o Nakamura é ruim. É esse que inclusive é um erro total, que eu vejo muita gente dizendo: ah, como é que pode ter gente que diz que o Nakamura é ruim? E aí costumam comparar com o Mahal, né, e falar que o Mahal é bom. Primeiro, eu não vi ninguém dizendo que o Mahal é bom, e nem ninguém dizendo que o Nakamura é ruim. Duas situações diferentes. Por exemplo, eu defendi o Mahal porque eu gostava do Mahal, mas em nenhum momento eu defendi ele de que ele era um grande wrestler, um grande superstar. Eu falava que ele era legal, que é diferente. E a galera que critica o Nakamura costuma chamar ele de chato ou despreparado. E inclusive eu vou falar mais sobre isso ao decorrer do vídeo, mas não ruim, que é diferente as situações aqui. Ninguém tá avaliando talento, ninguém tá avaliando técnica, habilidade, certo? Bom, música de entrada de theme song é algo assim incrível no Nakamura também. Uma das melhores theme songs e entradas com certeza que já tivemos na história da WWE. A forma como ele vai caminhando, a coreografia dele, aquele pisca-pisca no começo, desde o primeiro combate que ele teve com o Sami Zayn, e eu vi acontecendo aquilo, cara, eu simplesmente falei: meu Deus, que theme song extraordinária essa, cara. Esse Shinsuke Nakamura realmente tem um hype enorme. Só que assim, ok, dito isso, dito essas qualidades dele, o que a gente pode falar sobre o Nakamura dele como superstar, como personagem? Assim, ele não tem uma mix skill, ele é japonês, ele não domina bem o inglês. Ele fala às vezes inglês ali, mas geralmente é sempre no máximo 3 frases, e frases onde ele ainda erra em alguns momentos. E frases bem bobinhas, que não são de impacto. E querendo ou não, pra você participar da WWE não adianta você só lutar, você tem que ter uma mix skill, você tem que saber promar, tem que saber se comunicar. É claro que não chega a ser algo assim que você precisa se comunicar todas as vezes. Não, você pode ser um superstar com uma gimmick de cara mais silencioso e fala só às vezes. O Undertaker, por exemplo, é assim. Só que o Nakamura, ele não tem um personagem assim, desculpa. Ele não tem um personagem, por exemplo, igual o Baron Corbin. O Baron Corbin não é um personagem de falar.
certo? O Roman Reigns não é um personagem de falar, mas no caso do Nakamura não. O Nakamura é um personagem que tinha que falar às vezes, senão não vai empolgar tanto, né? Assim, aí alguém pode até argumentar, pô, mas se o cara não tiver uma boa mix skill, mas tiver uma boa ring, tudo bem, a gente perdoa. É verdade, o AJ Styles, por exemplo, e aí me desculpem fãs do AJ Styles, ele não é nenhum deus do microfone. Às vezes ele faz promos muito repetitivas e bem clichês, só que não são ruins e ele pelo menos sabe falar. E sim, a ring dele compensa pelo que ele não tem tanto de capacidade nas promos. Então a gente não fica cobrando muito do AJ. Ah, ele não proma tão bem assim. Porque, pô, dane-se, ele luta bem pra caramba. Ele faz o arroz e feijão no microfone. O que não é o caso do Nakamura. O Nakamura fala menos que ele. E, inclusive é aí que entra um dos primeiros efeitos. A comparação que fazem de AJ Styles com o Nakamura. Acho que são duas situações igual quando são caras completamente distintos em tudo. E outra, a ring dele compensa do AJ Styles. Além de que ele sabe falar bem mais que o Nakamura. O Nakamura não sabe falar nada e a ring dele não compensa o que ele não sabe falar. Não compensa. Não adianta querer argumentar que não, mas é porque isso. Não compensa, não dá. Se você for fazer uma enquete aí e perguntar pros caras quem que eles preferem lutando, Luke Harper ou Nakamura, Kevin Owens ou Nakamura, Seth Rollins ou Nakamura, Styles ou Nakamura, Sami Zayn ou Nakamura, Cesaro ou Nakamura, você pode pegar até caras mais medianos, Dean Ambrose ou Nakamura, Roman Reigns ou Nakamura, Sheamus ou Nakamura, John Cena de 2015 pra frente ou Nakamura. Vai ter muita gente que não vai querer preferir o Nakamura, vai preferir os outros caras, porque o moveset do Nakamura não é tão vantajoso assim. Não importa se ele coloca muito stiff, muito selling, se ele tem boa psicologia, não interessa. O moveset dele não entretém, é muito fraco o moveset do Nakamura. É bom, mas é fraco, ainda mais para um produto como o da WWE que precisa visar primeiramente o entretenimento. Não à toa que o Roman Reigns, mesmo não sendo um wrestler excelente, o moveset dele ajuda muito a galera a curtir o cara. Querendo ou não, é isso. Todo mundo quer fazer Superman Punch, todo mundo quer fazer o Spear. Ou seja, se o argumento era, a falta de capacidade dele do microfone é recompensada na habilidade dele em ring, se o argumento era esse, tá errado, porque não recompensa na qualidade dele em ring. Aí que a gente vê que fica meio difícil perdoar o cara pra ser um superstar. Tá, mas aí eu acho que ele deveria ser jobber? Não. Eu acho que o Nakamura ele poderia ser útil, talvez no mid-card, talvez ali disputando o título americano, disputando o título intercontinental, fazendo tag com alguém. Na verdade, o que ajudaria muito ele é ter manager. O Andrade Sem Almas, por exemplo, ele tem a Zelina Vega que faz tudo por ele, fala tudo por ele. E funciona, a galera ama o Sem Almas e ele é habilidoso, ele é muito bom. O Brock Lesnar tem o Paul Heyman a carreira inteira ali. E o Paul Heyman também faz um serviço bom pra ele. Olha que o Brock Lesnar até sabe falar no microfone às vezes. O problema é aquela voz dele de mulher mesmo, né? Mas enfim, isso é tema pra outro vídeo. Então, faltaria um pouco, algum manager ali pro Nakamura, né? Faltaria um manager pra controlar ali ele, pra falar por ele. Coisa que a WWE não quis colocar. O problema também de colocar um manager pro Nakamura é que o personagem dele, cara, não sei se encaixaria com um manager. O personagem do Nakamura não parece ser um cara que vai ter um manager assim. Tem que pensar num manager muito específico pra isso. Vamos colocar quem ali? Vou estereotipar e colocar um mestre ali, um mestre Miyagi pra ser manager do Nakamura. É capaz de querem fazer isso. Eu vou achar bem bizarro se fizerem. E se não colocar isso, vão colocar o quê? Vão colocar uma mulher? Eu acho meio nada a ver a gimmick do Nakamura se envolvendo com uma mulher ali. Vão colocar algum velho ali pra falar. Eu não sei, sabe? É um personagem que não ajuda você ter um manager que combine com ele. Então isso é complicado ainda, até pra ter manager pra ele. E aí, o que eu vejo nisso tudo? Eu vejo que é um cara que tem talento, é bom. Só que assim, o hype que a WWE promoveu o Nakamura, parece que ele é como se fosse o próprio AJ Styles. Tipo, quando o AJ Styles foi chegando no Royal Rumble e toda aquela repercussão que deu, fazendo sua estreia, aí depois a rivalidade com o Chris Jericho, depois dando com o Roman, depois fazendo o heel turn em cima do John Cena, depois ganhando o título mundial. Toda a caminhada dele foi muito bem feita. Foi muito bem escrita e era o AJ Styles, era um cara que sabia promar, era um cara que era bem mais popular, certo? Era um cara que ele compensava no ringue, o estilo dele, o moveset dele, o selling dele ajuda pro estilo americano, pro estilo de entretenimento, entretém qualquer um, se você perguntar pra qualquer um, pô, o que você acha dos combates de AJ Styles? Ô, nota 10. Você pode apresentar em 2016 aí, não sei quem é mais antigo no canal sabe, o top 10 das melhores lutas, ele ficou em 6 delas, poderia até entrar em mais talvez, se tivesse um top 20, ficaria em umas 12,
de tão sensacional que ele é. Agora o Nakamura, pega uma luta boa do Nakamura no main roster. No main roster, esse ano. Nenhuma luta assim, talvez nota de 0 a 10 no caso aqui, nota 8. Você não vai achar uma nota 8 do Nakamura. Só ele e um cara, ou um combate triplo. Apesar que eu não lembro se ele fez combate triplo. Você não vai achar isso. No NXT, qual luta foi assim uma nota 8 talvez? Ó, Nakamura e Sami Zayn, tá? Não foi uma luta assim que eu achei extraordinária. Muita gente fala que tinha que ser 5 estrelas. Eu não sei como o Dave Meltzer avalia. Talvez até poderia ser o método que ele avalia, que é um grande jornalista por sinal. Mas eu sinceramente não me entretive assim pra valer. Na verdade quem eu vim como destaque foi o Sami Zayn. Aí muita gente argumenta, pô, então vai ver a luta dele no NJPW. Verdade, eu inclusive aconselho você que não viu, vá ver as lutas dele no NJPW pra formar melhor sua opinião sobre ele. Eu vi e realmente é muito melhor do que na WWE, muito menos limitado que na WWE. Entretanto, as lutas que eu vi que ele teve, eu não lembro se a com o Joe foi na NJPW, mas ele teve uma luta com o Joe que o Joe deitou, tá ligado? Foi o Samoa Joe que eu vi como destaque. AJ Styles e Nakamura, foi o AJ Styles que eu vi como destaque. Eu não tô dizendo que ele não fez nada, mas sempre que eu fui ver essas lutas pra tentar achar o Nakamura, eu acabei me desconcentrando pelo que o adversário dele tava fazendo, que era o adversário dele que tava deitando na luta, sabe? E aí, se você for ver os fãs raízes da NJPW, não aqueles que viraram fã porque teve combate 6 estrelas, aí todo mundo virou fã da NJPW pro dia pra noite, não. Fã raiz mesmo, fã 2015 lá, na época da metade de 2015, que já conhecia, já falava, já debatia sobre essas coisas. Eles falavam que esse Nakamura, ele era um cara que era preguiçoso, desde a NJPW, que não fazia muito, não lutava muito e tal, até pela idade, eu não sei como é que era a história lá. Falavam mal dele, falavam que ele tentou boicotar alguns caras lá, não quis deixar os caras over. Eu não entendi direito, eu não acompanho a NJPW, não dá pra mim falar isso. Eu tô só dando uma informação que me disseram, não sei se é verdade ou não, teria que conferir. E também não me interessa conferir isso, porque não tem nada a ver com o assunto de WWE. Mas é algo bom de se dizer aqui no vídeo, já que é sobre ele. E mais, diziam também, quando ele estava chegando pra WWE, já falavam que ele era overrated. Antes dele fazer o combate com o Sami Zayn, já tinha gente falando isso. Eu falei, nossa, mas já estão chamando o cara de superestimado? Mas que estranho, cara. Era a época que chegou ele, e depois chegou o Austin Aries, ou veio antes Austin Aries, eu não lembro. Mas tinha gente falando que na época, né, do Finn Balor era muito overrated, né, superestimado. Eu falei, nossa, deve estar falando que o Nakamura é superestimado, porque tá na moda, né? Estão falando aí que o Balor é, então vão falar também que o Nakamura é, tal. Na época eu falava que o Ambrose era também, então deve estar falando por isso. Mas não, realmente, com o tempo você percebe que, tipo, mesmo ele sendo bom, o número de caras que é melhor que ele, que a galera curte mais, que mereceu muito mais ali atenção, e tipo, ele recebe um hype assim da própria WWE, nem só dos fãs, mas da própria WWE, promove ele como se ele tivesse um level acima que os demais. Quando, sei lá, não vende muito bem essa ideia, não é igual o AJ Styles. O AJ Styles vendeu bem essa ideia quando ele chegou, que ele estava num level acima que os demais, né? Mas não é o caso do Nakamura, não é algo que a gente, assim, consegue aceitar, consegue engolir isso, sabe? É muito forçado, eu acho muito forçado. Pô, vai lá, bate o Randy Orton, aí bate John Cena já, tudo rapidão, né? Aí, pô, já tem title shot pelo título mundial, já, acabou de chegar no main roster e tal. E eu acho que um pouco disso é influenciado pela theme song dele pra entrada, a forma quando ele dança e tal, o estilo dele ali, carismático, com gestos. Isso faz a galera meio que abraçar ele, falar, não, esse cara merece, que não sei o que, etc. Mas pensa nas storylines com esse cara como campeão, que ridículo que ia ser. Se você for ver bem a rivalidade dele com o Mahal, tudo bem, o Mahal não foi bem nela, mas também, de um lado, não ajudou também o adversário, porque o Nakamura não fazia nada, se resumia a fazer as entradas dele, bater nos Marajinhas, bater no Mahal e só, falar no máximo uma frase, 2 frases. Imagina ele como campeão, cara, não vende bem essa ideia, sabe? Ele precisava de mais tempo ainda de main roster, inclusive quando ele subiu do NXT, muita gente falou que tava cedo, não entendi na época, mas realmente, depois eu percebi que tava cedo demais, porque ele não dominava ainda tão bem o inglês, de fato ele não domina ainda. Beleza, mas aí você nota o que? Você nota que ele é muito superestimado pela WWE e por alguns fãs, porque tem inúmeros caras muito mais completos que ele e que não são tratados com tanto hype como o Nakamura é. Um pouco disso acaba que sendo pela rivalidade ou combate que ele teve com o AJ Styles nas demais empresas, né? JPW, por exemplo, lá quando tiver aquele combate. Um pouco é por conta disso, né? Então os fãs meio que, eles olham pro Nakamura e pensam no AJ, então eles pensam em algo bom. Então, cara,
Tanto que tem gente que quer, por exemplo, que acha normal o Nakamura vencer um Royal Rumble match. O primeiro Royal Rumble match dele do ano que vem, ele vencer. E é algo que pode sim acontecer, se você for ver bem. Se o Roman vai enfrentar o Lesnar, por exemplo, pelo título universal, ele deve ir como vencedor do Eliminate Chamber em fevereiro. Logo, o vencedor do Royal Rumble match em 2018 pode ser alguém do SmackDown. Logo, o AJ como campeão pode ser o Nakamura, o vencedor desse Royal Rumble match. Aí termos AJ Styles contra Nakamura, algo que os fãs lá pediram uma certa live event, tem uns na internet que vivem pedindo, e também a própria WWE já perguntou se a galera queria. Então meio que tá jogando vários e vários teasers de Nakamura contra AJ Styles. O AJ Styles merece o momento dele? Com certeza merece. O cara veio devagar, ele não foi forçado, ele realmente é o que vem vencer, ele não é nada mais ou nada menos, não é superestimado nem subestimado, não, ele recebe o seu devido valor, diferente do Nakamura. Eu sei que muita gente queria sim ver Nakamura contra o AJ Styles, porque mais pelo fato do AJ Styles estar, né, mais pelo fato de ser o AJ, o fenomenal, o cara que merece, sim, concordo, mas eu não acho que o Nakamura seja o adversário ideal pra isso, né. Aí muita gente pode argumentar, pô, mas no SmackDown não tem ninguém pra fazer essa função. De fato, eu concordo. Talvez quem poderia fazer isso seria um Finn Balor, que tá no Raw. Seria talvez um Samoa Joe, que tá no Raw também. Talvez seria um Seth Rollins, que é a Dream Match de muitos, né? E aí eu acho absurdo quando alguém fala que Nakamura contra AJ Styles é Dream Match na WWE. Porque, tipo assim, Dream Match na WWE é o que? Tem toda uma sintonia. Por exemplo, Undertaker contra Sting, por que isso era Dream Match de muitos? Por causa do estilo dos personagens dos caras serem parecidos, aqueles que foram dominantes, aqueles que tiveram esse estilo mais dark, escuro ali e tal. Imagina os dois se enfrentando. Já houve épocas que o Goldberg contra Undertaker era Dream Match, porque os dois tiveram streak assim por durante um longo tempo. O Goldberg foi streak de vitórias, o Undertaker foi streak em WrestleMania, já foi Dream Match isso. O Kevin Owens contra Brock Lesnar durante um período também foi Dream Match, porque o Kevin Owens chegava como dominante no NXT, chegava batendo John Cena limpo, tal, o jeito dele assim, casca grossa. Brock Lesnar, mesma coisa, mesmo estilo. Então muitos pensavam, pô, Kevin Owens pode ser o novo Brock Lesnar, então vai ser legal ver isso dos dois. Seth Rollins Dream Match, por exemplo, com o Edge, dois oportunistas ali do passado, meio magros assim e tal, que tinham ajudantes também, igual o Seth Rollins tinha um ratinho de Araraca, o Edge tinha lá o Kurt Hawkins junto com o Zack Ryder. HBK contra AJ Styles, Dream Match também, o melhor da atualidade contra o melhor do passado ali, sempre fazendo grandes lutas. Agora, AJ Styles contra Seth Rollins, eu acho que pode ser sim uma Dream Match, porque você vê ali os dois caras ali, assim, que talvez a galera mais curta no SmackDown em ringue e no Raw em ringue. Talvez o Balor ali, junto com o Seth Rollins hoje, que eu diria assim dos mais modinhas, sabe? Não que eles sejam realmente melhor. Talvez no Raw o melhor seja ali, se a gente for avaliar bem tecnicamente, o Cesaro ali e tal. Pelo histórico ali, a gente tem o Samoa Joe, que tem lutas 5 estrelas, né? O Seth Rollins não tem lutas 5 estrelas. Mas ainda é um cara jovem, um cara talentoso, um cara que agregaria muito mais fazendo um evento principal de WrestleMania pela idade dele, pelo currículo dele na WWE. Não interessa o que aconteceu fora da WWE. Isso é um erro, inclusive, que muitos fãs cometem. Esquece o que aconteceu fora da WWE. Acontece que é outro universo quando o cara chega na WWE. Ou seja, nesse universo, o Seth Rollins estaria muito mais pronto para enfrentar o AJ Styles do que o Nakamura. Muito mais pronto. Pela história, o histórico que ele tem na empresa, pelas conquistas que ele tem, pelo estilo do personagem dele atual, pelo desenvolvimento que ele vem tendo nos últimos anos, aí, toda essa carga dele de shield, de traição, de autoridade, de ganhar o primeiro título da NXT na carreira e tal, né? Então seria interessante algo de se ver disso. E até se você for buscar coisas fora da WWE, você vai ver lá arquivos do Seth Rollins lutando com 19 anos contra o AJ Styles, sabe? Lá atrás, antes de eles virem pra WWE. Então também dá pra você buscar isso numa rivalidade dos dois pra uma WrestleMania ali, seria algo bem mais que agregaria muito mais. Se você vê alguém pronto ali, o Seth Rollins sabe promar, que é mais completo que o Nakamura, né? E o Nakamura já no primeiro ano dele, ganhando o Royal Rumble Match. Esse que seria o maior problema ainda por cima. Eu acho que nem seria, acho que não seria nem tão problemático assim ele ir pra WrestleMania disputar o título mundial logo na primeira dele com várias outras opções. Não. O mais problemático disso tudo seria vencer o Royal Rumble Match, Nakamura, que não tem nem perfil de vencedor de Royal Rumble. Já chegar assim, é algo assim absurdo, cara, absurdo. Aí você pode até argumentar na questão de mercado, pô, mas será que Nakamura contra AJ não venderia mais do que Seth Rollins e AJ? Cara, eu acho que não, o Seth Rollins vende muito bem, assim como AJ Styles. E o Nakamura, assim, deve vender bem, mas mais que o Seth Rollins, membro do Shield ali, com mais tema na WWE, é difícil. Deve ser uma diferença bem pequena, se tivesse diferença. Talvez exista a diferença do Seth Rollins pro Nakamura, e não do Nakamura pro Seth Rollins, né? Então, cara,
colocar ele já pra vencer, pra fazer logo essa fanservice de cara. Fora que, até se você for avaliar bem na quesito fanservice, não é cedo demais já fazer essa fanservice desde já? O cara não chegou nem um ano no main roster, não completou nem um ano e já fazer já AJ Styles contra o Nakamura. Não é melhor deixar um pouquinho, deixar o público um pouco mais com fome, digamos assim, pra depois fazer esse combate? Igual aconteceu, por exemplo, com o Braun Strowman e o Lesnar, que eles deixaram passar um certo tempo pra depois fazer essa ideia ali, depois de um certo tempo. É o que eu penso, cara, é o que eu penso. Eu acho, assim, Nakamura bom, mas não é um cara que é pra WWE. Eu não acho que ele seja um cara pra WWE. Eu acho que ele deveria ter ficado no Japão, mas ele quis tentar um novo desafio. Se está na WWE, eu acho que ele precisaria de um novo personagem pra ter um manager. Se não vai ter manager e ficar com esse personagem, fica difícil defender ele, porque ele não sabe falar. E não compensa em ringue, igual, por exemplo, compensaria se ele fosse um AJ Styles da vida, coisa que não é, e tentam promover, e esse é um dos problemas também que eu já apontei nesse vídeo, que promovem demais pra um cara que não é tudo isso. Então eu diria que ele é superestimado demais, tanto pelos fãs como pela WWE. Não está pronto para disputar o título mundial na WrestleMania, não está pronto para ganhar o Royal Rumble Match no ano que vem, mas é muito provável que isso possa acontecer sim, se a gente for juntar todos os fatores, né, infelizmente. E quem vai ficar feliz com isso talvez seja só fã de NJPW que não liga pra nada de storyline nenhuma, né? Eles só querem saber do que aconteceu dentro do ringue e aí dane-se depois pra corrigir durante os shows semanais qual história que eles vão fazer o público ficar assistindo, né? Dane-se a audiência, dane-se todo o demais. O importante é o que acontece dentro do ringue e o resto ali deixa lá pros caras se virarem depois, fazer alguma historinha básica ali. Ah, é difícil. Desculpa aí quem prefere esse tipo de coisa, mas cara, sinceramente, velho, tipo, você pega aí os últimos 20 anos da WWE e aí você quer simplesmente mudar tudo do dia pra noite e começar a colocar só combate, enquanto história fica aquele tipo de história de um aparece, eu sou melhor que você porque eu venci o fulano e não sei o que, aí vem o Nakamura, fala duas frases, não, I am Shinsuke Nakamura e acabou, pronto, tá promovido, WrestleMania, título mundial, vencedor do Royal, pronto, sério, é isso que te empolga. Você pega aí os últimos vencedores do Royal, cara, o Randy Orton, aquela storyline sensacional com o Bray Wyatt, né? O Triple H daquelas storylines sensacional com o Roma. Tudo bem, você pode ter odiado, também não aprovaria fazer Triple H e Roma pelo título mundial no evento principal. Mas cara, a storyline foi muito boa. Do Orton com o Bray Wyatt, também não gostei do combate, também não teria feito pelo título mundial, mas a storyline muito boa também. É do John Cena voltando de novo ao topo, enfrentando The Rock, que storyline legal. Aí Nakamura e AJ Styles, meu Deus do céu, meu Deus. Eles não têm nenhuma história dentro da WWE, esse que é o problema. Não adianta querer forçar uma história que eles têm fora. Não, eu quero ver uma história lá dentro, é outro universo, é outra realidade. Eles deveriam ter trabalhado nisso lá dentro, sabe? Quer fazer? Faz, mas faz em outro palco. Eu faria isso, já que eles querem fazer de imediato, quer fazer logo, faz pro Royal Rumble. Faz pro Royal Rumble e dá o Royal Rumble match pra outra pessoa. E hoje eles estavam enfrentando essa outra pessoa lá pra WrestleMania. Mas é isso que eu penso na Nakamura. Eu comento o que vocês pensam sobre ele. Deixa o like, inscreva-se no canal. Até a próxima e fui!